Olá, pessoal! Aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui para mais um quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade. E para aqueles que ainda não nos conhecem, o nosso objetivo é refletir sobre os ensinamentos de Jesus, enquanto nós trazemos também artigos científicos, capítulos de livros que embasam determinados ensinamentos que hoje a ciência pode pouco a pouco corroborar, tá? E para nós darmos início ao nosso estudo e o Evangelho, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por mais essa meditação, essa reflexão e Evangelho. Pedimos, Senhor, que sejamos inspirados por mais alto para que consigamos aprender e colocar em prática cada ensinamento que ditas para nós. Pedimos, Senhor, que olhe por aqueles que mais sofrem e guie as nossas ações e atitudes para que possamos, em cada passo, refletir a Tua luz. Que assim seja. Muito bem. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre refletir o amor, aquecer e fazer o bem, como que o mundo está evoluindo e qual é a nossa atitude que pode ser positiva para auxiliar neste caminho de evolução, tá bom? Então, o evangelho de hoje é o seguinte, Lucas, capítulo 17, versículo 21. Nem dirão, vede aqui ou vede ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Alvorada do reino. Disse-nos Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. Que interpretação devemos dar a semelhante afirmativa? Se o reino de Deus está dentro de nós, por que as práticas religiosas para encontrá-lo? Perguntam-nos muitos amigos. As práticas religiosas respeitáveis são sempre valioso trabalho para que venhamos a desentranhá-lo das sombras que conhecemos sobre os nomes de vaidade, orgulho, crueldade, ódio, indiferença, egoísmo, indisciplina e inconformação. Sombras que nos envolvem o sentimento ao modo de cascalho que encerra o diamante. Comparemos os prenúncios do reino de Deus em nós com a alvorada de cada dia. O sol que nos sustenta não aparece de jato no firmamento. Na escuridão das primeiras fases da madrugada, começam a surgir aberturas róseas de luz, aqui e ali, quando não estejam sobre o peso de nuvens que lhes ocultam temporariamente a beleza. O processo de liquidação das trevas é sutil, vagaroso. Os núcleos luminosos, somente pouco e pouco, aumentam em brilho e número até que as sombras necessariamente extintas abandonem os céus para que o sol resplandeça e alimente todas as vidas que evoluem na terra. Assim também somos nós, sobre a carapaça das imperfeições e defeitos, adquiridos em múltiplas instâncias de trabalho e experiência, com o esforço de autoaperfeiçoamento que as revelações religiosas podem nos oferecer, vamos criando forças de libertação com as quais surgem os primeiros clarões de vida nova, em meio das sombras que ainda se nos adensam no campo íntimo, em forma de faltas e desacertos, porque atravessando dificuldades numerosas, vamos assim multiplicando os valores espirituais em nós, rejubilando-nos com os pontos de luz internos que vamos adquirindo até que os nossos nevoeiros se desfaçam e possamos usufruir as irradiações do reino de Deus em nós próprios, identificando-nos com a imortalidade em plena luz. Que assim seja. Bem, esse evangelho lindo vem nos trazer, primeiro, uma mensagem de Jesus, que o reino de Deus está em nós. Olha que lindo e profundo é essa afirmação. Seja como nós compreendamos a Deus, o todo, o tudo, a energia suprema, como quiserem nominar, essa força infinita, eterna, superior a tudo que existe, habita em nós. E isso por si só já é um alento gigantesco para aqueles que estão aptos a refletir e sentir de verdade. E nessa passagem, Emmanuel vem nos fazer entender como cada um de nós possui as suas trevas
ainda as suas imperfeições, porque senão nós não estaríamos aqui num planeta de provas e expiações. Já estaríamos em um plano superior, em um mundo melhor, em um mundo mais feliz, mas nós, na perfeição que Deus é, nos situamos nessa condição temporariamente, porque todos os seres caminham para a perfeição junto a Deus. Agora, tudo depende do esforço e trabalho de cada um. E Emmanuel compara brilhantemente esse despertar da luz com o amanhecer. Todos nós temos ainda defeitos no egoísmo, vaidade, orgulho, intemperança, raiva e rancores. Nossa, tantas faltas que em maior ou menor nível nós ainda podemos identificar em nós. E como o trabalho para este reino de Deus que habita em nós aparecer? Como isso pode se conciliar com essa perfeição do reino de Deus? E aí entra o esforço de cada um. Porque, como o diamante no meio do cascalho, nós temos que ser lapidados. E essas trevas vão sendo dissipadas à medida que nós passamos por experiências e mais experiências e aprendemos com elas. E isso pode ser mais rápido de acordo com o nosso esforço. O mais importante é nós focarmos na melhoria de nós mesmos, nas nossas atitudes, julgando e avaliando muito menos o outro, a não ser que seja apenas para auxiliar e quando for solicitado, né? Quando houver, de fato, uma intenção apenas de amor e positividade. E isso nos faz refletir que nós também precisamos ter caridade e amor para conosco. Nós mesmos precisamos aceitar que somos e temos limitações ainda, porque somos imperfeitos. E isso significa que nós ainda vamos errar e que, ok, tá tudo bem, Deus é perfeito e aceita e entende as nossas limitações, mas Ele nos pede esforço de melhora. E você aceita a sua limitação? Você já é capaz de aceitar que você não consegue, não pode fazer tudo? Eu consigo aceitar os meus defeitos, porque esse é o primeiro passo para eu conseguir trabalhá-los, para que eu consiga melhorá-los e deixar essa luz do reino de Deus resplandecer pouco a pouco e cada vez mais para desfazer as trevas que ainda existem em nós. Que os nossos anjos e mentores possam nos amparar, para que juntos consigamos manter firmes neste rumo de elevação. Para nós darmos continuidade nessa reflexão, vamos ler o livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Nélio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. O tópico de hoje é o seguinte: os sinais da renovação, tópico 24. Ante a assembleia familiar, o Mestre Jesus tomou a palavra e falou persuasivo: e quando o reino divino estiver às portas do homem, a alma do mundo estará renovada. O mais poderoso não será o mais desapiedado, e sim o que mais ame. O vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue, mas o que combater a iniquidade e a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificadas ao próprio ato, elevando o padrão da vida no lugar onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe conferem a transitória dominação em propriedade efêmera da terra, mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães e das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e dos honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual, evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos de alegria e do entendimento.
O mais puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas sim aquele que mergulha no lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procure acender uma luz nas sombras que ainda envolvem o irmão mais próximo. O amigo divino pousou os olhos lúcidos na noite clara que resplandecia lá fora, em pleno coração da natureza, fez longo intervalo e acentuou: nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos, por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, e quando a bondade e a sabedoria presidirem as competições de criaturas, para que os bons sejam venerados, e quando o sacrifício pessoal, em proveito de todos, constituirá a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso do divino reino. Neste ponto, a palavra doce e soberana fez branda pausa, e lá fora, na tepidez da noite suave, as estrelas fulgentes a cintilarem no alto pareciam saudar essa era tão distante. Que assim seja. Eita! Que sonho, né? Que mundo maravilhoso! E é um mundo maravilhoso que será aqui na Terra, que será ainda aqui no meio dessa humanidade. Este mundo maravilhoso que Jesus descreve e explica tão detalhadamente as suas características, onde o maior não tem a ver com o poder material, mas sim com a bondade, com o amor, onde a inteligência não está em saber mais, mas em saber partilhar o pouco que sabe com todos que o cercam. Onde a caridade, ela se faz superior a qualquer aparência. Onde o amor reina em todos os aspectos da convivência e das atitudes de trabalho no dia a dia. Onde nunca mais veremos guerras entre irmãos, mas sim uma guerra íntima dentro de cada um, buscando vencer as mazelas e fraquezas que ainda existem em si. Toda essa reflexão linda de Jesus corrobora o evangelho que nós acabamos de ler, mostrando como o reino de Deus habita em nós e nós temos um esforço contínuo de fazê-lo renascer, transbordar, dissipar a escuridão através dessa luz bendita, para nascer esse mundo regenerado. E aí é que está. Nós estamos às vésperas de um mundo regenerado. Nós estamos passando por convulsões sociais neste mundo e convulsões íntimas dentro de vários irmãos, onde todos nós somos chamados a guerrear internamente nas nossas ações, atitudes, palavras e pensamentos, para que possamos ser mais luz, refletir essa luz que vem de Deus, do reino de Deus que habita em nós, para que ela possa resplandecer ao nosso redor, aqui neste mundo. E aí é o que nós chamamos de regeneração planetária. Através dos momentos de pandemia, de dificuldades financeiras, materiais e tantas outras. Nós ainda com nossas limitações, cada um com seus problemas e defeitos, sendo capazes de fazer um pouco mais e colocar o amor e o auxílio ao próximo como uma prioridade. Que mundo lindo! Que mundo lindo este está se tornando e vai se tornar. Nós podemos fazer parte disso. Nós somos chamados e convidados para fazer a nossa parte, para sermos a mudança que queremos ver no mundo. Não precisa
tanta coisa. Se pudermos fazer muito, ótimo, mas se não pudermos, basta pequenas atitudes. Um sorriso a mais no momento de estresse, saber cumprimentar bem as pessoas que passam na rua ou que nos atendem, ser mais empático e saber ouvir, tendo mais amor e carinho para aqueles que convivem conosco na mesma casa ou no trabalho. Saber distribuir amor nas pequenas coisas do dia a dia. Aí, a grande revolução, nas pequenas coisas. Se cada um fizer um pouquinho, esse mundo se regenera muito rapidamente. Que assim seja, né? Que nós possamos fazer a nossa parte. E dentro dessa reflexão linda, hoje nós trouxemos um artigo científico cujo título é o seguinte: Ajudando os outros, aquecendo-se. 2 pontos. Comportamentos altruístas que aumentam a sensação de ternura no meio ambiente. Bem, esse artigo científico ele foi publicado no Journal, que tem como título Frontiers in Psychology, ou seja, Fronteiras na Psicologia. E o primeiro autor é o Chan Yu Hu e o último autor, o Shanfei Shi, e são ambos autores da China, tá? Basicamente, nesse estudo científico, o que os autores fazem é tentar fazer testes e experimentos durante catástrofes ou no dia a dia, em 6 experimentos distintos, né? Então, teve um problema lá de um vulcão, ou teve um problema numa grande devastação ambiental. As pessoas que estavam ali ajudando, elas geram com certeza um benefício imediato para aqueles que estão recebendo ajuda. E essa pessoa que está recebendo ajuda já se sente grata e muito bem. Agora, quais são os sentimentos associados com quem pratica este amor, esse auxílio ao próximo? E aí os questionários e a pesquisa foi baseada, né, em 6 diferentes avaliações para perceber o que era a sensação de quem ajuda, tá? E os resultados mostraram que tanto no dia a dia, nas pequenas coisas de laboratório, do trabalho, do dia a dia, quanto em grandes eventos, todos aqueles que praticaram o bem se sentiram imediatamente aquecidos, com muito mais ternura e sentimentos bons, e levaram esses sentimentos consigo, tá? Então, mais um artigo corroborando aquela máxima que nós já sabemos: o bem feito faz mais bem para quem realiza do que para quem recebe. Isso pensando em termos de alma, de espírito, de ser eterno, que somos filhos de Deus, isso é total e pura verdade, né? Saber abrir mão de si um pouco mais para amparar e auxiliar aos que nos cercam é uma atitude altruísta e que faz muito bem a quem pratica, tá? Caridade e terapia, né? Como nós já costumamos dizer tanto. É um dos melhores remédios para a grande maioria dos males da humanidade, tá bom? Então, que nós possamos entender, ao mesmo tempo que precisamos ter compreensão e perseverança para realizar esta luz em nós e ao nosso redor, é preciso esforço ativo, ação, muito mais do que somente as palavras e pensamentos, mas também palavras e pensamentos convertidos em ações que fazem o bem. E aí nós vamos regenerar esse mundo e a nós mesmos rapidamente, tá bom? Muito bem, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor e bondade, gratidão por esse Evangelho bendito que nos ensina. Que saibamos, Senhor, ser essa transformação que queremos ver no mundo. Que possamos juntos somar cada uma gota de amor a mais no nosso dia a dia, para que façamos essa regeneração do mundo primeiro em nós mesmos, com a certeza de que somos e teremos o amparo dos bons mentores e do Mestre Jesus, nessa revolução que faz parte de
cada um de nós e da mudança planetária. Que assim seja. Muito bem. Gratidão pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Namastê e até a próxima.